E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Rede Aberta, quarta semana de Rede Aberta. Vamos completar um mês aí no final dessa semana. Hoje a gente está aqui com o pessoal do Hard Fork, são 4 portugueses que fazem um programa no YouTube também, conversam sobre criptomoedas. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles vão contar um pouquinho da história deles, mas antes disso, vamos rodar a nossa vinheta. E aí, gostaram da vinheta? Legal, legal. Por acaso está porreira. Por acaso está porreira a vinheta. já pensava que ia ficar aqui uma hora a ouvir, caralho. Ó, a gente conhece já o João, né, que é o Crypto Dealer aqui, e o Paulo Santoshi. O João é embaixador da Nus, o Paulo da Crypto.com. Então, queria pedir para primeiro o Nelson e o Antônio se apresentarem, depois João e Paulo, e aí que depois um de vocês tomasse a frente para explicar como que vocês se formaram, como que esse grupo se formou. Fique à vontade. Ok. Tu primeiro, Antônio. Portanto, eu sou da área financeira, o meu background é área financeira, e sempre me interessei por cripto, desde sempre. Pronto, sempre me interessei para a área de inovação. E foi aí que cheguei, na inovação da área financeira, que cheguei ao Bitcoin e ao Ethereum por volta de 2016. Desde então, sempre fui cripto-entusiasta e sempre geri grupos no Facebook, Telegram, faço mais no nível de gestão de comunidades. Não tenho uma moeda específica ou um projeto específico que esteja a promover. Muito embora tenha a minha marca própria, que eu e um conjunto de outros cripto-entusiastas que temos, que é o Bitcoin Portugal. E desde há coisa de sensivelmente um ano temos estado a desenvolver essa marca nos nossos grupos e é esse o nosso objetivo, é promoção, divulgação de tudo relacionado com Bitcoin e as criptomoedas e tentar trazer às pessoas a melhor informação possível para tomarem as suas decisões também ao nível de investimento. Eu não sei se queria uma coisa mais pessoal, eu lembrei-me assim de... Não, eu acho que isso é um pouco da tua história, como tu entrou nesse mercado, é mais ou menos por aí. Nelson. Ok. Olá a todos, boa noite. Bom, eu estou em cripto desde 2013, nessa altura ainda eram os primeiros passos. Hoje sou embaixador da Waves Platform para Portugal, já faço este trabalho desde 2018, finais de 2018. O Hard Fork era um projeto com quase um ano e meio de existência, mas que não arrancava. Era um projeto que todos nós tínhamos, na altura só eu, o António e o João, Crypto Dealer, o Paulo não se tinha juntado e não arrancava. E aproveitamos aquela altura de isolamento, da quarentena, para avançar definitivamente com o projeto e desde então já fizemos quase 10 episódios, vamos a caminho do oitavo agora, do oitavo ou nono. Na próxima semana. E tem-se mostrado assim um projeto espetacular porque está a superar as nossas expectativas a todos os níveis. O nosso grande objetivo passa por informar e educar, falar sobre blockchain e criptomoedas, sobre a tecnologia disruptiva que é a blockchain, e está-se a tornar fantástico, porque todos os dias temos novos seguidores, temos uma comunidade nova a surgir, com bastantes questões, bastante interessada, e isso deixa-me, só a mim em particular, deixa-me bastante contente, e creio que aos colegas todos também. Sentimos que este cripto-entusiasmo à volta da tecnologia de blockchain e das aplicações DeFi, etc., é algo que já existia num nicho e que está em vias de explodir para algo bem maior do que isso. E hoje é muito interessante, porque pela primeira vez estamos a fazer um intercâmbio Portugal-Brasil. Também estou bastante expectante e esperançado do programa de hoje. E parabéns pelo vosso Rede Aberta. Legal. Obrigado, João e Paulo. Eu ainda me lembro quando o Escola Cripto foi criado, pá. É verdade. Vocês já apareceram no nosso canal. Verdade. Fazendo spam, né?
Exatamente. Foi a primeira vez que vos conheci. Vocês provavelmente andavam à procura de comunidades e lá encontraram a nossa no Telegram e pronto, e conhecemos-nos aí. E a partir daí, penso que tivemos sempre uma boa relação, nos demos bem e apoiámos sempre a vossa iniciativa, porque é o que a comunidade precisa. A comunidade precisa ser bem informada e estar a par das novidades como deve ser, não de fake news, não de scams, não. Pronto, acho que nesse ponto ambos estamos a fazer um excelente trabalho, sinceramente. Quanto a mim, pá, a maioria já me conhece. Eu entrei no mercado nos finais de 2016, início de 2017 e faço parte ali da equipa do António na marca Bitcoin Portugal. Sou embaixador da Nulse, iniciei-me como embaixador da Nulse em 2018 também, depois do Nelson. O Nelson ainda foi primeiro embaixador da Waves. E, entretanto, também conheci o Nelson. Mais tarde, o ano passado, conheci o Paulo. E realmente o Hard Fork Café já tinha sido falado há um ano e tal, e eu até costumo brincar, porque nós dizíamos que íamos sempre arrancar e nunca arrancávamos, porque se tivéssemos arrancado na altura, com certeza já tínhamos uma maior visibilidade e um número de subscritores bastante mais atrativo. Mas pronto, o que interessa aqui é conseguir chegar às pessoas, conseguir formá-las, informá-las, e esse é o intuito. Não queremos ganhar dinheiro com isso. Aliás, nós estamos aqui no mercado há bastante tempo e o objetivo sempre foi este. Gostamos disto, basicamente. Paulo. Ok. Bom, também para quem ainda não me conhece, porque já tive algumas participações com a Escola Cripto. Portanto, eu também comecei sou da colheita de 2017. E o meu background também é técnico / económico-financeiro, e pronto, comecei-me a interessar tudo o que é criptomoedas, Bitcoin, etc., não é? Por volta dessa altura. Muito aprendi nessa altura, não é? À custa de alguns erros, bastantes erros. E agora o objetivo, portanto, eu também em finais de 2018 oficialmente tornei-me embaixador da Crypto.com, e o meu objetivo principal basicamente é esse mesmo: educar, ajudar a quem está no mercado e que provavelmente estará a passar pelas mesmas dificuldades que eu passei no início, e fomentar esta indústria, fomentar estas comunidades de criptoentusiastas. No fundo, acabamos por beneficiar todos, não é? Porque cada vez mais, se damos confiança a este mercado e se ajudamos as pessoas a diferenciar o que é legítimo e o que são projetos de confiança, e de separar dos scams, e que há muitos por aí, não é? Todos sabemos. Acho que é um papel importante e é o que nós procuramos fazer no Hard Fork Café, e graças ao Covid este projeto por fim pôde avançar, e a verdade é que nós não vivemos disto, não é? Mas o nosso entusiasmo permite-nos trazer um programa, muitas das vezes com pouca preparação, só simplesmente às vezes com conhecimento, e no fundo o que nós pretendemos é isso: é uma conversa de café entre amigos, não é? Discutir as notícias da semana, portanto o programa é semanal, aos sábados. E no fundo é isso, queríamos ter um programa em que estivéssemos todos confortáveis, como no café, a partilhar notícias, a partilhar opiniões, e que as pessoas lá em casa nos estejam a ouvir e possam também beneficiar-se disso, não é? Mais ou menos como rede aberta aqui, então, também, porque... Exatamente. Pauta não é com a gente, não. A gente não tem pauta, vai improvisando, e seja o que Deus quiser, entendeu? Normalmente é bom. Mas, é bom. Mas isso aí que vocês falaram é muito importante. Eu não sei, assim, eu até já perguntei isso pro João e pro Paulo outras vezes.
Eu quero saber a opinião do Antônio e do Nelson e saber se alguma coisa mudou. Mas no Brasil, em 2000, eu também sou do pessoal ali de 2017, que eu comecei a investir. Eu ouvi falar em Bitcoin em 2010, mas achei muito complicado, não botei fé. 2017 foi quando eu entrei no mercado de fato. Em 2019, eu sobrevivi ao bear market, acho que todos aqui sobreviveram ao bear market. Em 2019, eu comecei a receber aquelas promessas diárias de 1, 2, 3% garantido ao dia. Bitcoin seria a solução para todo mundo ter um rendimento garantido diário. No Brasil estava muito forte, e aí a gente resolveu também criar a escola justamente para compartilhar também a educação, assim como vocês, para que as pessoas não precisem recorrer a esse tipo de solução que não existe, né? Esses golpes. Então, eu acho que todo mundo que vem para esse mercado com essa postura séria para compartilhar conhecimento é muito bem-vindo, né? Dá para ver, assim, no começo da conversa da pessoa, se a pessoa está bem intencionada ou não. Eu queria saber como é isso em Portugal. Se em Portugal isso também acontece. Primeiro, assim, eu gostaria de saber sobre a cena cripto em Portugal. Se vocês todos estão em Portugal, em qual cidade vocês estão, e qual que é a cena cripto em Portugal e nas cidades de vocês. Por exemplo, qual que é a cidade em Portugal que é a cidade que respira mais cripto? Tem uma cidade que se destaca? Enfim, queria saber um pouco da cena cripto em Portugal. Até porque Portugal parece que não está cobrando imposto sobre cripto, né? É verdade. Estamos querendo mudar já. Começo eu então a falar. Deixa-me só, eu gostava de dar só aqui uma palavra. Lembra-se quando nós falámos a primeira vez, na minha primeira entrevista, João? Lembro. Isto foi há cerca de quê? 1 ano e meio, 2? Um ano. Não, faz quanto? Um ano no máximo. Foi no Instagram. Isso. Exato. Houve uma evolução enorme, porque outra vez eu tive a ouvir a nossa repetição da nossa live, e na altura contava-se provavelmente pelos dedos as comunidades de projetos. Exato, contavam-se pelos dedos e até comparei isso com o Brasil, vocês tinham muita mais iniciativa na altura de criar comunidades. E agora, passado um ano, para vocês terem noção de como isto está a evoluir muito rápido, temos várias comunidades, até canais até do mesmo tipo, e é completamente diferente. Não sei de onde é que estas pessoas surgem, provavelmente de muitas das nossas iniciativas nas redes sociais e etc. O ponto importante é que estamos a crescer. Esta é a minha opinião. Estamos a crescer enquanto comunidade e é a comunidade que faz este mundo de criptomoedas ser mais confiante. Bem, António, sim, passa aí. Bom, só dizer que, bem, um ano é uma eternidade em cripto. Acontece muita coisa num ano, mas quando comecei, eu comecei, como disse, em 2016, obviamente também já conhecia, eu acho que todos nós temos esta reação, primeiramente, quando lemos o paper do Bitcoin, nunca damos muito, já conheci N casos destes, de pessoas que não dão muito valor, eu também fui uma dessas em 2013 ou 2014, quando li, também não liguei muito. E no meu caso, o que fez entrar na cripto e realmente começar a me interessar foi Ethereum, foi o hard fork que aconteceu em julho de 2016. Despertou-me o interesse, mas só em 2017 é que efetivamente comecei a interessar-me e tornar-me mais ativo em termos na comunidade. Em 2017, principalmente no final do ano, houve aquela grande subida e eu vivo em Lisboa. Em Lisboa era uma loucura a quantidade de comunidades que existiam, de trading, era tudo, foi a grande explosão de interesse, mas assim que acabou o preço do Bitcoin também começou a descer, também acabaram houve também uma grande houve uma grande telejornal. Até no telejornal aparecia. No telejornal nós tínhamos os tais análises à Bitcoin, ao preço do Bitcoin. Mas era só preço. Não, só preço. Se calhar nesses eventos só 10% é que realmente estavam efetivamente interessados naquilo que prometia, na tecnologia. Esses 10%, eu diria que se calhar a maior parte deles ficaram, a maior parte deles continuam na comunidade. E nós, como disse ao início, um ano é muito tempo.
E como vocês disseram também, e é verdade, nós ao conversar com as pessoas, nós imediatamente apercebemos quais são as intenções. Se é scam, se é algum tipo de ganhos garantidos, porque nós também temos imenso disso. E eu acho que é o que há mais. E infelizmente é também por necessidade. Aliás, a comunidade, ter criado a comunidade surgiu também por essa necessidade de tentar separar as coisas e tentar a criar uma comunidade em que, quase como uma ilha no meio deste mundo de scams, e que parece que toda a gente está a enganar toda a gente, realmente uma comunidade em que as pessoas, em que hajam efetivamente entre ajuda. E foi esse o objetivo. E faz parte. Os scams fazem parte. Os scams, por norma, é o primeiro passo onde há a primeira conexão entre o membro da comunidade e o mundo cripto. Portanto, isto vai existir sempre. Vai existir sempre. Depois tens aqueles que realmente sofreram muito neste scam e depois tens aqueles que foram curiosos e vieram perguntar primeiro, não é? E então encontram as nossas comunidades e depois tens os tais que eu estava a falar inicialmente, que aparecem depois de terem sido scamados, mas de qualquer das formas eu penso que é esse nosso trabalho, tentar depois elucidar estas pessoas da melhor forma, embora muitas das vezes seja complicado. As pessoas acreditam que podem realmente ser milionárias e ter rendimentos diários bastante elevados. Dinheiro, money talks. Não sei quem quer continuar, para não ser só eu. Não, porque o drive da entrada em Bitcoin é sempre o preço. Nós vivemos numa realidade não é muito diferente da vossa. 98%, 95%, 98% da comunidade são traders. E os restantes são todo o resto. E todo o resto são developers, são investidores, são entusiastas, o que é muito pouco. E nós em Portugal vivemos diariamente com esse dilema, que é fazer, incorporar blockchain e cripto no ecossistema e no nosso mindset e criar negócios e soluções à volta da tecnologia que não passem exclusivamente pelo drive que é ganhar dinheiro. E por isso é que existem esquemas de pirâmide e as pirâmides funcionam no meio das pessoas e é fácil enganar sempre os primeiros. Porque o drive é sempre o preço, infelizmente. Perguntavas há bocadinho e eu achava que é muito interessante essa questão de como é que é a criptocena em Portugal. Nós hoje temos bastantes entusiastas, temos uma comunidade bastante forte, mas julgo e continuo a achar que temos uma comunidade de developers bastante pequena em comparação com outros países da União Europeia. Será que temos mesmo, Nelson? Já disse aqui que developers... Não, temos uma comunidade de developers cripto, developers blockchain. E isso tem que estar relacionado com vários fatores, a meu ver. Desde logo é o seguinte, o país é um país que está polarizado em duas grandes zonas, Lisboa e Porto. É um país muito construído sobre empresas feitas. O fenómeno startup é um fenómeno que nasceu há muito pouco tempo em Portugal e que custa a desenvolver, porque o fenómeno startup traz consigo uma cultura que ainda não é a nossa, uma cultura mais desprendida, uma cultura de risco mais aberta, e ainda não é a nossa cultura. Nós somos bastante conservadores naquilo que tem a ver com o investimento e naquilo que tem a ver com formas de investimento e formas de obtenção de capital. É um fenómeno que tem vindo a explodir, mas não tão rapidamente como está a explodir, por exemplo, na Alemanha, em Estocolmo, ou na Holanda, per si, como um país. Madrid, Espanha. Também na Espanha, em Madrid, em Barcelona, existem grandes polos de desenvolvimento de startups, em particular de blockchain, e nós continuamos a ter as coisas polarizadas, quer em Lisboa, quer no Porto. Existem grandes projetos, ou melhor, bons projetos de blockchain em Lisboa. Existem, a meu ver, melhores projetos de blockchain na região do Porto, em particular no polo tecnológicas de Braga. Que é uma cidade muito próximo do Porto, 30, 40 minutos de carro. E isto é contrassensual. E acho que percebem o que é que eu quero dizer quando eu digo que é contrassensual. É um paradoxo, que é
nós somos um país extremamente atrativo ao desenvolvimento de negócios cripto, negócios de blockchain, exatamente porque somos crypto-friendly do ponto de vista de taxação. Sim. E aqui é um paradoxo, porque de alguma forma demonstra que a política fiscal não constitui um drive crítico quando se trata de investir. Porque se fosse um drive crítico quando se trata de investir, nós hoje teríamos N startups a fundarem-se aqui em Portugal, quer sejam estrangeiras, quer sejam portuguesas. E isso não acontece. Ora, na realidade, somos dos poucos países da Europa que realmente assume-se como crypto-friendly, do ponto de vista de política fiscal, mas depois temos muito poucos projetos a instalarem-se cá, optando por outras geografias, como a Alemanha, em particular o núcleo de Berlim, Barcelona, Madrid, Malta. e Malta, no caso das empresas financeiras, e isso Suíça, é uma dificuldade Estónia. com a qual nós Isso ainda é, né? Ainda é interessante. A Suíça. Isso é uma dificuldade com a Exato. qual nós temos que lidar. Por exemplo, eu conheço a realidade do Brasil, em particular aquela que me diz respeito, aquela que gravita à volta da Waves, e existe uma comunidade empreendedora brutal a criar aplicações diariamente e a criar, em particular, aplicações do ponto de vista DeFi, usando já as recentes tecnologias de Waves, como Smart Contracts e Smart Accounts. E nós cá ainda não consigo. Isto infelizmente é uma nota negativa, no que tem que ver à equipa de embaixador, que sou eu, que é gerida por mim, eu não consigo convencer nem uma empresa feita, ou seja, uma empresa madura que tenha um projeto e um modelo de negócio já implementado e transformá-lo num modelo de negócio passível de correr distribuído e descentralizado, ou adaptá-lo, inovando para nessa direção, não consigo convencer, de facto, empresas a produzir, nem que sejam protótipos digitais. De vez em quando lá vou conseguindo convencer alguém a criar um protótipo digital, mas que rapidamente cai em desinteresse, porque as pessoas ainda não conseguiram identificar o drive do desenvolvimento de software usando blockchain. E com isto, já estou bastante alongado, gostava também de ouvir a opinião do Paulo, não achas que, pelo que estamos a falar, até num dos nossos episódios, não achas que as zonas free tecnológicas vão ser um chamariz para estes projetos e estas empresas começarem a construir à volta do blockchain e tecnologia, eu gostava que este plano de modernização digital do governo se transformasse em algo de bom. Gostava. Se me perguntas assim, estás expectável? Achas que vai ser possível? Eu vou-te dizer que não. Acho que vai ser um programa que vai, a pouco e pouco, modernizando o país e vai contribuir seguramente para a melhoria dos índices de modernização do país, mas não vai ser um caso de sucesso tal e qual como eu gostava que fosse. Nós, inclusive, no Artfork já falamos disto. Era isso que eu ia dizer, a questão da iliteracia financeira em Portugal é gritante. Da Europa. Em relação com os outros países da Europa, estamos numa posição bastante... Estamos ao nível da Turquia. Bastante inferior. Nós somos os piores da Europa. As pessoas em Portugal não sabem diferenciar uma ação de uma obrigação. Não sabem, literalmente. O senso comum, um cidadão comum, pode ser licenciado, pode ter educação superior e não sabe diferenciar aquilo que é equity daquilo que é dívida. Não sabe. Para ele, a única coisa que ele quer saber é se aquilo garante ou não garante um cash flow mensal ou anual. Isto é, se garante ou não garante um juro. E aí já sabe fazer contas. Tá, mas como é a educação financeira na educação elementar em Portugal? Existe educação financeira pessoal assim ou não existe? Porque no Brasil não existe. Não existe. Não existe. E o que existe é muito pouco. E se existir, é muito pouco. Educação financeira... Acho que essa é a razão de existir isso e a necessidade. A necessidade, como sabemos, muitas vezes provoca que uma pessoa tenha que estudar, tenha que pesquisar. E em Portugal, pronto, estamos metidos na Europa e obviamente, temos os apoios europeus e muitas das vezes a necessidade não é tanta. Não é? Não é a mesma que no Brasil, por exemplo, na Argentina, na Venezuela, e muitas vezes essa necessidade provoca que as pessoas tenham que estudar, não é? Tenham que procurar alternativas, tenham que se formar, tenham que se informar, e eu acho que isso provoca a diferença. E eu vou falar em contra, obviamente, a mim, não é? Os portugueses são muito acomodados. E sendo acomodados, pois, não se preocupam em investigar. Espanhol. Limitam.
Limitam-se a ir ao banco, fazer os seus depósitos e ficam-se por aí, não procuram algo mais, não é? Mas olha só, eu conheci Portugal em 2011. Eu tive em Portugal em 2011 e eu me lembro que na minha fase anterior, o que eu sabia de Europa aqui no Brasil, era que Espanha e Portugal eram países menos desenvolvidos comparados com o restante da Europa, certo? Era o que eu sabia, era o que eu tinha ouvido falar. Só que quando eu estive em Portugal em 2011, e eu já conheci alguns outros países, já conheci a Itália, já conheci a França e tal, eu achei Portugal tão bom quanto. Fiquei positivamente surpreso. Achei um país lindo. Tive em Lisboa, tive em Porto, tive em Braga, tive em Coimbra, tive em as cidades menores, tive em Óbidos, tive em algumas cidades pequenas. Eu fiz praticamente o país todo em 15 dias, 20 dias. É um país pequeno geograficamente, mas eu fiquei positivamente surpreso. E aí, ouvindo o que vocês estão falando agora, e também tive na Espanha há pouco tempo atrás, a impressão que eu tenho é que a Espanha e Portugal não estão mais tão distantes dos outros países economicamente maiores, como já estiveram há um tempo atrás. Pelo que eu ouvi do Nelson aí e do Antônio, não sei se eu fiquei com a impressão certa, mas o que vocês querem dizer, o Paulo também falou, que Portugal está acomodado. Vocês querem dizer que Portugal se encostou na União Europeia e não precisa se desenvolver porque ele faz parte da União Europeia e por isso estão acomodados? É nesse sentido? É mais no sentido de educação financeira. É uma forma de Não, mano. Não. É uma forma interessante de ver o problema e nós devemos responder a isso. E eu vou-te dizer, João, é verdade. É verdade. O país está bastante acomodado e basta olhar para os índices. Atenção, no contexto da política social, Portugal é dos países mais avançados da União Europeia. Isso quer dizer que o turista, tu ou Lalo, se vierem a Portugal, não vão sentir uma grande diferença daquilo que são os restantes países. Nenhuma. Não vão sentir uma diferença naquilo que é a hospitalidade, naquilo que é o custo de vida, naquilo que é a capacidade de mobilidade entre as cidades. Exato. Nada. Porquê? Porque do ponto de vista de política social, nós somos excelentes. Se tiveres um problema de saúde, vais ser bem tratado, etc, etc, etc. Muito em linha com aquilo que são os mais altos padrões da União Europeia. No contexto daquilo que é política financeira, fiscal e económica, nós somos um desastre. E estamos bastante acomodados. E o exemplo disso é que nós somos um país composto essencialmente por micro e pequenas empresas. Isto quer dizer muito pequenas empresas até 10 trabalhadores e no máximo muito pequenas empresas até um limite de 250 trabalhadores, mas 250 trabalhadores já é uma empresa gigante, para todos os efeitos. Contam-se pelos dedos das mãos, claro que isto, entre aspas, é uma metáfora, mas contam-se pelos dedos das mãos o número de empresas grandes em Portugal. São pequenas empresas que vivem do dia-a-dia, vivem do cash flow recorrente. Para teres uma noção, as empresas em Portugal têm um rácio de endividamento na casa dos 64%. Isto é, o seu passivo dividido pelo total de ativo dá um total de 0,64. O que quer dizer que estão em linha com aquilo que é o rácio de endividamento da União Europeia ou mesmo das empresas do Norte da América, que é ligeiramente acima daquilo que é metade do seu ativo, está, entre aspas, uma vez mais, penhorado. E no setor das tecnológicas isto é mesmo assim. É 0,64 e eu tenho a certeza do que estou a falar porque há relativamente pouco tempo consultei as estatísticas. O problema é que isto não é endividamento de longo prazo. As empresas em Portugal vivem de endividamento de curto prazo. Isto é, vivem de endividamento a favor do negócio corrente e não de endividamento a favor daquilo que é um investimento. O investimento é inovação, um investimento em novos produtos, um investimento em conquistar mercados externos, em alavancar o seu capital no exterior. Porque, para todos os efeitos, é assim que funciona a economia. Nós, se quisermos crescer, temos que trazer capital do exterior e não andar só baseado naquilo que é o contexto interno e do mercado interno. E as empresas portuguesas, em particular as PMEs, ou seja, as pequenas e médias empresas, vivem muito das necessidades do mercado interno.
Ora, concordarás comigo que o mercado interno carece de menos índice de inovação do que o mercado externo. Tu, quando forneces só para o mercado interno, tens que inovar, obviamente, mas inovas mais num contexto daquilo que é acompanhar aquilo que os melhores fazem. Não inovas no contexto de criar novo e vencer não dentro de portas só, mas também fora de portas. Criar novo não em concorrência com aquilo que se faz cá dentro, mas criar de novo em concorrência com aquilo que se faz lá fora. E para isso tu careces de investimento, porque sem ovos não se fazem omeletes, infelizmente. Careces mesmo de investimento. Ou tens uma ideia brilhante que mais ninguém teve, o que hoje em dia é, na prática, impossível, ou para concretizares a tua ideia ao ponto de ela ser uma ideia de sucesso, porque a ideia não é fazer uma cadeira de 3 pernas. A ideia é concretizar, é fazer uma cadeira de 3 pernas um sucesso de vendas. É agarrar numa cadeira de 3 pernas e torná-la um sucesso de vendas. E tu, para competires com o fator exterior, isto é, para competir fora do país, como faz, por exemplo, como fazem muito bem as empresas americanas, a Tesla, a Amazon, a Coinbase, no contexto europeu, como faz o Kraken, ou no contexto asiático, como faz a Binance, que é conseguir, e estou a falar em concreto de blockchain, que é conseguir embarcar um público brutal que está no exterior, tu tens que inovar. E para tal tens que investir. E para investir tens que perceber que um mecanismo de funcionamento normal ao qual as empresas portuguesas recorrem, as empresas e os empreendedores, não está no simples passivo bancário, não está no simples crédito à banca, que é o que fazem a maioria das empresas, que é endividam-se, que é, basicamente estão a incrementar um custo sobre a matéria-prima, porque eles, para se endividarem, têm que o pagar e que estão, como tal, estão a incrementar isso na margem bruta do seu resultado. Mas endividam-se sobre a forma simples, que é dar cá dinheiro a 4%, a 6%, e eu vou, com isto, fazer ovos, para depois vender os ovos e te pagar. Não, o endividamento tem que ser medido também no longo prazo, e as empresas portuguesas, se quiserem realmente transportar-se para fora de fronteiras, têm que perceber que há outros mecanismos de endividamento, no longo prazo, que permitem angariar mais capital e competir com o exterior. E o exterior, hoje em dia, já não é só competir ao nível de produto, é competir essencialmente ao nível de mão de obra. Às vezes nós falamos assim, mas isto é um universo de empreendedores startup, em qualquer um em casa consegue fazer uma solução. É verdade. 2 programadores experientes conseguem, se calhar, fazer uma solução milagrosa no contexto daquilo que é Decentralized Finance, em blockchain. Isso é verdade. Mas é preciso que esses 2 programadores... Deixa-me só concluir. Mas é preciso que esses 2 programadores experientes tenham um tempo e disponibilidade. E, infelizmente, também há uma escassez de developers. Eles estão permanentemente a trabalhar. A escassez de developers é em todo o lado, não é só em Portugal, é na Europa inteira. No Brasil também acredito que seja assim. Eles estão a trabalhar das 9 às 6. Acham que alguém a trabalhar das 9 às 6 para conseguir conquistar o seu salário, para manter o seu nível de subsistência estável, consegue ter cabeça para chegar a casa e fazer uma aplicação milagrosa? É complicado, é muito complicado. E desculpa lá ter-te interrompido. Tens um grande exemplo, isto não só a ver com Portugal, mas a ver com o mundo inteiro, que foi as novas formas de angariamento que começaram a existir no mundo cripto. E tens um grande boom das tais conhecidas as ICOs, que foi uma maneira de se poderem financiar através da comunidade, sem ter que recorrer à banca e àqueles procedimentos complicados. Infelizmente, a ICO realmente não era a solução, digamos, mais viável, não é? Porque não tínhamos nenhum seguro, ou algo que nos defendesse se caso corresse mal. João, Joint Venture em Portugal não existe. Seed Capital em Portugal não existe. Já estamos a falar de mecanismos tradicionais que são usados no hemisfério norte dos Estados Unidos, por exemplo. Mas aí é que vai entrar. Tu não tenhas dúvidas. O que nós estávamos a falar há bocado, sobre as zonas livres tecnológicas, vai ser um chamariz para estes fundos virem para aqui, para estes ventures, para estes capitais, apostarem em projetos. É o que acontece nas outras zonas frias ao redor do mundo. Aqui não vai ser diferente. E isto é uma hipótese que Portugal está a dar, uma possibilidade para nós podermos crescer e chamar
empresas com grande capital e mesmo criar empresas daqui e que tenham vantagens a níveis de pagamento, mano. Olha, De impostos. Deixa-me responder a quem perguntou sobre o Banco Central. Sim. Nós em Portugal não temos Banco Central, nós temos um franchise Na Europa. do BCE, do Banco Central Europeu. O nosso Banco Central basicamente é um inspetor do Banco Central Europeu. Nós não funcionamos assim. Nós somos uma Europa de Estados, então temos uma moeda comum, neste caso o euro, e a política do euro é definida pelos Estados todos ao nível central no BCE, que é em Frankfurt. Scam. O Banco de Portugal funciona como uma espécie de um polícia local que cumpre as regras da Europa. Mas não emite moeda, não tem política monetária. Mas produz, por acaso até produz, e até há coisas engraçadas que produz o Banco de Portugal demasiadas moedas pequeninas e depois os países do Norte da Europa produzem demasiadas moedas das maiores e há sempre estas trocas, umas coisas muito engraçadas que surgem, que são coisas mesmo, o facto de haver sucursais, sermos sucursais de Banco Central. Quem produz, quem imprime, a impressora é o Banco Central Europeu. Mas as pessoas veem a Casa do Papel, e como a Casa do Papel é em Espanha, e eles atacam o banco, e o banco imprime notas, mas fiquem a saber que nenhum banco imprime notas na Europa, só o BCE mesmo em Frankfurt. Os outros bancos nacionais imprimem só moeda. Moeda no sentido de moeda, cunha moeda, sim. Cunham moeda e também dão umas boas cunhas. Não, mas é o seguinte, sabes que eu não gostava que isso fosse assim, gostava que as zonas livres tecnológicas que vão sair no programa do próximo ano, espero eu, que fossem um sucesso no ponto de vista daquilo que é a atração de investimento estrangeiro e também o estímulo à criação de valor à volta de blockchain e outras tecnologias disruptivas É inovação de empresas portuguesas. Só que sabes o que é que eu acho que vai ser? Vai ser, uma vez mais, as empresas a tentar tirar proveito de fundos e de subsídios. Creio que vocês percebem o que eu quero dizer. Subsídios é propinas, no vosso caso, não é? De fundos para produzir micro-inovação, que é aquela inovação que vai atrás das necessidades da economia interna, da economia de um sítio, da economia de uma cidade, da economia do país, no limite, mas que infelizmente não consegue despassar as nossas fronteiras. E há muito poucas empresas multinacionais de facto portuguesas. Isso às vezes chateia-me. E nós temos que dizer as coisas sem medo. Os meus amigos dizem assim, não, mas nós temos muitas empresas lá fora, nesta geografia, naquela geografia. Não, temos empresas que têm um cliente, 2 clientes, 3 clientes no Brasil, não é uma empresa internacional. 3 clientes na China, não é uma empresa internacional. Ok, tenho presença com um cliente ou 2, mas uma multinacional a sério é uma empresa que tem 70%, 80% do seu volume de negócios localizada de fora das fronteiras portuguesas. E nós aí temos uma mão cheia. Quando digo uma mão cheia, temos 10 no máximo. E eu consigo enumerá-las todas uma a uma. E algumas delas estão, infelizmente, concentradas no mesmo grupo. Quer dizer que é centralizado no mesmo grupo. Não é? Algumas dessas marcas que estão, de facto, por exemplo, só o grupo Sonai, tem pelo menos 4 empresas que são empresas deste nível. É a Fidzai, é a BizDirect, é o Idu, Pronto, só também, Nelson, só também para eles perceberem, acho que também, não sei, acho que não tinha ficado muito claro relativamente aos apoios, a isso dos subsídios, também para explicar, porque pronto, não estão habituados a estes termos, que é o BCE, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia têm um orçamento anual e até mais, têm as planificações para alguns anos e alocam alguns fundos para determinados setores que eles consideram estratégicos para depois as empresas dos respectivos países se candidatarem a esses apoios. E acho que é um bocado isso que o Nelson estava a dizer. O que é que acontece? Muitas vezes o que acontece é que são as empresas que têm um determinado projeto de remodelação, mas ajustam o projeto ao tipo de programa de modo a conseguir obter esses fundos. É mais a economia que se vai adaptar àquele fundo do que provavelmente algo novo ou algo verdadeiramente inovador que está
que está a surgir daí. E isso tem acontecido e, no meu ver, é um dos maus dos últimos anos e destas políticas europeias, tem sido este guiar a economia de um determinado sentido, o que, na meu ver, corta a inovação. Não, é microinovação e essa microinovação, infelizmente, nasce em Bruxelas ou em Estrasburgo, dependendo do sítio onde elas são negociadas, porque às vezes é do género, toma lá, pai, não me chateies. Não tínhamos dúvidas que isto funciona assim. É um bocadinho como vocês em Brasília. Estás a pedir dinheiro, ok, toma lá, não sei quantos milhões, agora não me chateies durante 1 ano ou 2. Faz o que quiseres com eles. Mas esse incentivo especificamente ao mercado cripto, né? Que é diferente do que existe nos outros países da Europa, certo? Será que não vão empresas migrar para Portugal? Porque assim, a gente escuta aqui que as empresas vão para Malta, de Malta vão para a Suíça, para o Canton of Zug lá. Então, é possível que dessa ação migrem para Portugal empresas do mercado cripto que não são portuguesas, talvez. Existe essa esperança. E já tens duas... Claro que vão migrar. Vocês estão a fazer também de Portugal. Tu és um... É verdade, mano. Portugal não é diferente dos outros países, pá. Pois não é diferente dos outros países. Não é. Atenção. Olha, podemos dar 2 casos, 2 exchanges que são do Brasil e que vieram para Portugal. E uma delas até veio agora cerca de 2 ou 3 semanas atrás, que ela tinha sido do Brasil, tinha ido para Malta, ou tinha tentado estar em Malta, ou Estónia, já não me recordo, e agora que é a Blue Trade, ou Blue Trade, se não me engano. E tens a outra, que é a Bitcoin to You, que também está cá em Portugal. Isto aqui, elas não são triângulos da cabeça e vêm para Portugal porque não têm benefícios. Elas vêm para Portugal porque realmente existem benefícios aqui para essas empresas. Agora, muitas não vêm porque essas empresas que não vêm é que são acomodadas. Ou então olham primeiro para aquelas que supostamente são muito mais fáceis e consegues criar em 10 ou 20 minutos a tua empresa, como por exemplo na Estónia. É completamente diferente. E o que nós estamos a falar das zonas free, vai ser isto que vai acontecer. Tu vais ter um patamar a nível de Malta, de Estónia, para criares uma empresa em Portugal. Não vais ter que passar por aqueles processos que uma empresa normal passa. Como estas 2 exchanges, por exemplo, passaram, para estar aqui sediadas. Isso vai ser uma mudança de paradigma. Por isso é que as zonas free no mundo estão a crescer como estão a crescer. Portanto, se cripto aqui está a crescer, existem... Há 2 anos não conhecia nenhum projeto português cripto. Não conhecia um. Conhecia uma exchange que era bastante antiga. Hoje em dia, já conheço projetos cripto portugueses, de pessoas portuguesas que estão aqui a desenvolver. Independentemente, quando falamos de cripto, nós não associamos cripto a Portugal. Tens a Trust, de certeza que o João e o Lalo conhecem. Tens a PPCoins, tens a Blockbase, que foi criada na IOS, tens a K-Eruptivo, aposto que nenhum de vocês conhece, provavelmente. E depois tens outros projetos, que nós achávamos que não vale nada, que não... Não fazes publicidade. Exato. Mesmo que nós não gostemos delas, elas começam a criar-se. Elas começam-se a criar, independentemente que eu não goste delas. Isto não tem nada a ver com o meu gosto. Mas essas empresas a ser criadas também começam a ser o chamariz para outros tipos de desenvolvedores acharem, realmente, não. Vamos construir aqui, vamos fazer, vamos evoluir, daquela ideia surge outra ideia. É assim que o mercado funciona. Muitas irão falhar e é mesmo assim. Olha, eu acho, sabes o que é que eu acho? Só para terminar, sabes o que é que eu acho? Eu acho que o problema até é por parte da comunidade de cripto, porque quando aparece algo novo, todos nós temos a mania de criticar, ou dizer que é shitcoin, ou dizer que é scam, ou dizer que não sei o que mais. E essas pessoas chegam ao fim, nem aparecem, mas por trás estão a construir alguma coisa, mano, que seja relevante para eles ou não. Mas estão a chamar gente nova. Portanto, isto aqui nós estamos a evoluir, não vamos ter também. Olha, o que tem que mudar, coisas a falar que... O que tem que mudar é isso mesmo que tu, António, disseste e tu, João, disseste. O drive não é a política fiscal, não é a política de incentivos. O drive é aceitar que podemos errar,
e que nos levantamos outra vez. O drive é aceitar que o erro acontece e que é preciso tentar para errar. E não assumir uma postura à cabeça adversa e negativa quando as coisas ainda não aconteceram. E isto é o que tem que mudar, não só ao nível daquilo que é o ecossistema cripto em Portugal, mas da sociedade por inteiro. Da sociedade em particular, da sociedade empresarial. Eu atribuo isso ao facto de quantidade de scams que aí andam, não é? A comunidade tem tendência a ser muito Mas agressiva. os scams não existem só em cripto, António. Os scams Claro existem que em não. Forex, existem em... Nós vemos que existem muitos scams aqui porque nós estamos aqui todos os dias. E estamos muito ligados a isto e estamos muito bem informados. Se nós estivéssemos em Forex, eu não duvido, e já disse isso da outra vez, que fôssemos precisar, clicássemos no primeiro site, éramos escamados. Isto acontece em tudo. Acontece em tudo e isto faz parte, como disse há pouco. Isto faz parte. Tens os scams, tens as shitcoins, tens os bons projetos e tens a Bitcoin. É porque Pronto, esse mercado atrai muita ganância, né? Muita gente que está querendo ficar rico da noite para o dia. Então, quando você encontra esse tipo de pessoa, é muito mais fácil você enganar, né? Você promete ganhos espetaculares e a pessoa na inocência acaba caindo, né? E nós aqui em Portugal não podemos ter muitas razões de queixa. Ainda outra vez perguntaram que não conheciam nenhuma exchange em Portugal. Bem, há uma bastante antiga que até eu e o António e mais um moço conhecemos, que, como é que se chama? Escudo? Como é que era o nome dela? Cripto Escudo. Já existe para aí desde 2014 ou 2013 ou 2015. Pronto, não interessa. Mas o grande problema aqui para termos grandes exchanges aqui, é impossível. É impossível porquê? Então, se nós estamos incluídos na Europa, nós compramos nas melhores exchanges do mundo já, naquelas que nos dão uma segurança muito maior. É como vocês aí no Brasil também têm uma carrada de exchanges, porque vocês têm moeda própria, certo? Daí vocês têm um maior desenvolvimento a nível de exchanges no país, vocês precisam comprar com real e vocês não compram em todas elas, certo? Vocês vão àquelas onde têm mais volume e que vos trazem alguma confiança. Não para guardar, como é óbvio, mas para fazer a vossa compra e retirar então para as vossas wallets. Aqui acontece mesmo. Nós entramos neste mercado já configurados. Onde é que se compra? Coinbase, Bitstamp, Kraken, são das três. Há mais duas ou três que podemos a Uphold e por aí fora, em que podemos comprar com muita mais confiança. Claro, como é que tens que abra aqui em Portugal agora, por exemplo, quem é que vai lá comprar? Sim, vai ter a vida difícil. Não faz muito difícil. Tem a vida difícil. Não é como abrir uma padaria, não é? Se tens uma padaria na tua rua, vais abrir outra? Não é? É a mesma coisa. Porque Portugal, a zona do euro, eles compram da onde eles quiserem, né? A gente é obrigado a comprar do Brasil. A gente não Exatamente. tem. A gente é obrigado a comprar internamente. Vocês não, vocês podem comprar de qualquer exchange da União Europeia, inclusive da Coinbase. A gente não consegue comprar nem da Coinbase. Então... Pois. Inclusive em dólar. Está na Estónia. Mesmo sendo, podemos inclusive comprar em dólar e as comissões nos bancos às vezes são nulas, quase. Depende às vezes dos acordos que se tenham e do tipo de conta que se tenha, mas é possível comprar em dólar sem qualquer tipo de comissão, quase. João, disseste que estiveste em Portugal em 2011, foi? Isso. Já agora também para dar um enquadramento ao que é que aconteceu, também para aí quem estiver a ver-nos, que não está em Portugal, também acaba por não conhecer o que aconteceu depois. Em 2012, Portugal teve dificuldades em financiar-se lá fora, ou deu-se a crise de dívida soberana, e que tivemos que pedir um resgate ao FMI, à Comissão Europeia, e agora falta-me o outro. E ao Banco Central Europeu? Sim, o Banco Central Europeu. E tivemos dificuldades de acesso ao mercado. Nesse período, foi em 2012, 2013, eu tive por essas dificuldades, estive em Inglaterra, estive em Londres a viver e a estudar, e tive também a oportunidade de ver Portugal da perspectiva de quem estava de fora, e estive 2 anos. Em 2015, quando regressei, encontrei um Portugal um bocadinho diferente. Muito mais atividade de empreendedores, muito mais um espírito diferente de empresarial. Portanto, as coisas têm vindo a mudar. Obviamente, nós somos sempre pessimistas por natureza,
tem tendência a ver que as coisas sempre pelo lado mau, mas eu tenho-me apercebido, e quando me apercebi, por facto de ter estado fora, apercebi-me que as coisas têm vindo a melhorar no sentido de haver uma nova inovação, um maior foco no desenvolvimento empresarial. Claro que há certos problemas e há certas estruturas que vão ficando sempre agarradas connosco, não é? E isto vai demorar assim algum tempo. Mas já começaram a aparecer projetos interessantes de cripto, principalmente, e curiosamente em Braga, o Nelson chegou a falar. Talvez ele saiba porquê, mas Braga tem surgido muito mais projetos. Braga e Famalicão, se não me engano. Famalicão? Sim. Braga é, mas Braga sempre, a minha opinião de Braga é muito boa. A nível de tudo, a nível empresarial, a nível de desenvolvimento, a nível de inovação, Braga sempre foi muito, não sei se por sorte, em termos de cripto, as pessoas estavam lá desenvolveram projetos e fazem até alguns inventos interessantes. Sim. Braga, os Lampiões do Norte. Só concluir. Braga tem um músculo tecnológico brutal neste momento. E só para concluir que quando estava em Londres fui a alguns eventos patrocinados até pela Chamber of Commerce portuguesa e até por comissão, até mesmo ingleses, e viam Portugal com um bom sítio, um bom espaço para investir. E não era só custos, por exemplo, temos até mesmo pelo clima, porque nós estamos a falar de, por vezes, programadores, developers que estarem em Lisboa ou estarem em Londres é a mesma coisa. Se calhar de escolher entre um e o outro até preferem Lisboa, por causa da qualidade de vida. E conseguiu, nos últimos anos, até atrair projetos interessantes internacionais para alguns coworks em Lisboa. Eu tenho vindo a perceber isso, portanto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente falou, então, de um aspecto, né? Do aspecto de empresas, né? De business, né? A cena business deu para ter uma boa ideia. Mas e as pessoas? E as pessoas que não estão inseridas no mercado? Elas sabem o que é Bitcoin? Elas veem o Bitcoin só como uma ferramenta para explorar o preço, para especular o preço? Ou as pessoas entendem o que é a tecnologia, por que ela surgiu, qual o potencial que ela tem? Como que é isso? Se quiser explicar a alguém que não sabe nada, imagina que tens um amigo teu e falas disso, é quase para esquecer, mano. Ou ele gosta de tecnologia, ou já trabalha mesmo no mercado tradicional e tem algum conhecimento, ou é quase impossível. Eu até costumo fazer às vezes, durante estes anos todos, fazia uns áudios na brincadeira, às vezes com as pessoas que estava e perguntava o que era Bitcoin, mano. E as respostas eram de chorar a rir. Pá, e não querem saber, acham, não dizem, mas o que parece pela cabeça deles, não é? Estás todo da cabeça. É basicamente isso, na minha opinião. Sim, ainda existe esse pensamento sobre o Bitcoin e associar o Bitcoin, porque infelizmente o que passa na televisão é isso, associar o Bitcoin a scams, a esquemas de pirâmide, e para isso é que estamos cá nós, precisamente para desmentir muitas das vezes essas coisas, ou enquadrar, porque não é que sejam mentira, existem, mas enquadrar e dar também a visão positiva do Bitcoin. E acho que esse é o nosso papel, tanto vosso Escola Cripto como nosso do Hard Fork Café. É esse o nosso papel, enquadrar essas questões, dar a explicação que merecem e mostrar o lado positivo de Bitcoin e não só, de outras criptomoedas, da blockchain em geral, da tecnologia blockchain. A Bitcoin não tem um lado negativo para as pessoas dizerem assim, não gosto de Bitcoin. As pessoas é que usam a Bitcoin como poderiam usar o dólar, o ouro, uma casa, um hotel, para se camar a alguém. Só que pronto, como normalmente as pessoas não sabem o que é Bitcoin. E só veem isso nas notícias. É só o que dizem assim, Bitcoin é mau para cair em tragédia. Aqui no Brasil rola golpe até de aluguel de apartamento no verão.
O cara pega uma foto da internet, faz um anúncio, o cara aluga, paga, chega na hora, cadê meu apartamento? Não está nada. Exato. A notícia, há bocado o Paulo estava a falar que até no telejornal era um pouco culpa disso, e eu até fiquei orgulhoso do meu próprio pai, que me ligou a dizer, mete num canal televisivo que estava a dar uma notícia que foi num evento, num espaço, não sei se era num hotel, ou lá o que era, e eu meti, não é, recentemente, e era sobre um grupo de investimento que falava que Bitcoin era para dar dinheiro, não é? E que toda a gente ia ficar milionária, pronto. Foram 2 jornalistas que foram à paisana, não é? Como clientes ao tal evento. E eu, depois de ver aquilo, liguei para o meu pai e disse, pai, isso aí é tudo treta. Mas a resposta do meu pai foi interessante. Ele, isso já existe desde sempre. As pessoas normalmente convidam para os hotéis para nos enganar, seja com Bitcoin ou seja com outra coisa qualquer. E eu até fiquei surpreendido do meu pai dizer isso, não é? E devia ser assim que toda a gente devia pensar. O Nelson tocou num ponto, o João tocou num ponto interessante, que é, talvez no Brasil seja a mesma coisa, que é, infelizmente, os scammers têm muito mais recursos e conseguem mobilizar mais gente para os eventos que fazem que nós. E nós no Bitcoin Portugal temos um grupo de meetup, conseguimos juntar 20, 30 pessoas, antes do coronavírus, quando havia o meetup, e 20, 30 pessoas era um sucesso, e estes scams conseguem juntar 100 pessoas facilmente num hotel. Tem que falar que o YouTube gosta, né, dos scammers, porque a gente tenta anunciar alguma coisa no YouTube, no Facebook, não consegue. Mas scammer consegue, é fácil. Nós demorámos anos para ter seguidores, mano. É que os scammers prometem o que as pessoas querem, né, cara? As pessoas querem investimento garantido, risco zero. Então, por isso que os caras têm mais sucesso. Se a gente se a gente começar a publicar isso aí, que a gente tem um jeito do cara ganhar dinheiro fácil, sem risco nenhum, a gente vai bombar também. Só que aí é o preço de... Olha, e não duvides... Sem risco e sem dificuldade. Exato. E não duvides que no ponto em que estamos, se porventura, se nós fôssemos maus e mandássemos realmente, sei lá, num vídeo a dizer, olha, mandem-nos dinheiro que, pá, se calhar, eu aposto que iria haver gente que nos ia dar dinheiro, mano. João. Acontece no Telegram. Não vai Sim. Já aconteceu. Olha, fazer isso passar por... Olha, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de iliteracia. Eu sou contribuidor, sou colaborador numa DAP que corre em Waves, que tem como objetivo fazer uma análise de risco. É uma DAP que eu depois posso partilhar convosco, que tem o objetivo de fazer uma análise de risco do que tu quiseres. É uma DAP, um smart contract que corre em Waves. E há uns tempos estava a fazer uma análise de risco em conjunto com os amigos, que até não são assim tão iliterados em blockchain quanto isso, e disse-lhes assim a todos: olha, vocês têm que ter pelo menos uma Wave depositada na vossa wallet para pagar as taxas de transação das votações que vão fazer sobre o contrato de risco. E 4 deles, eram 7, 4 deles transferiram um Wave para mim. Quando eu não queria nada disso. Mas isso era porque eles queriam que fosse só a fazer, pá. Exatamente, as pessoas não querem ter trabalho. Na febre das ICOs, lá em 2017, os americanos não conseguiam investir nas ICOs, né? E eu tinha um grupo, eu entrei nesse mercado, ensinando as pessoas como participar de ICO em 2017, porque eu queria participar, eu participei de algumas, o processo era um tanto quanto complexo, as pessoas queriam saber como me procuravam pessoalmente, eu não conseguia dar atenção para todo mundo, criei um grupo no Telegram para ensinar as pessoas a participar de ICO, cada um participava da que queria, mas eu ensinei aquele processo para participar de ICO. Muita gente, muitos americanos me procuravam, sem me conhecer, pedindo para me mandar dinheiro para eu investir para eles. As pessoas não me conheciam, eu nunca aceitei. Mas se eu quisesse aceitar e quisesse sumir com tudo, eu tinha levantado um bom dinheiro. É incrível como as pessoas têm coragem
de fazer esse tipo de coisa, assim, porque não é o cara desinformado ali, não, são pessoas que têm informação, que entenderam mais ou menos que pode ser um bom investimento e queriam me mandar dinheiro sem garantia nenhuma. Então, Exato. é muito estranho, né? É muito estranho como as pessoas... São investidores habituados. Não sei, eu acho que é inocência. É inocência misturada com... São investidores habituados a trabalhar com brokers. E eu sei eu sei, João, o que é que tu estás a dizer. São investidores que tanto ganham quanto perdem. Então estão muito habituados, quer a ganhar, quer a perder, nos mais diversos investimentos. Mas estão habituados a confiar em brokers, quando nós promovemos exatamente o contrário. Nós promovemos algo que é trustless. Tu não tens de confiar em mim, tens de confiar na plataforma, no sistema, na confiabilidade que a plataforma te confere, não em mim. E eu sei disso de experiência própria. Eu, em particular, tenho uma pessoa conhecida que faz grandes investimentos em cripto. Eu, quando digo grandes investimentos, é na casa dos $100 mil, $200 mil de cada vez. E, nas primeiras vezes, essa pessoa pedia que fosse eu que auxiliasse nas transações. E eu dizia-lhe várias vezes, eu não quero, eu não sou um banco. Já sabias que ias fugir? Não, eu levo-te $50 por hora para te educar. A minha hora custa $50 ou $60 para te ensinar. E gastas $200 ou $300 em horas e ficas educado e ensinado e não precisas de mim para nada. Não, eu quero que sejas tu. Pois eu fiz isto uma vez, fiz isto 2 vezes, até que lhe disse, amigo, desculpa, mas vais ter que procurar alguém que faça isso por ti, porque eu não sou um banco. Aquilo que eu te estou a dizer, aquilo que eu te estou a ensinar, aquilo que eu te estou a promover é exatamente para te dizer que eu não sou preciso no meio dessa transação. Eu, como intermediário, tu não precisas de mim, tu vais lá sozinho, não precisas de mim para nada. Mas faz isso por mim. Não, aprende. Porque é o teu dinheiro, tu tens o direito de saber o que é que está a acontecer com o teu dinheiro. Tens o direito de seguir o teu dinheiro e perceber o que é que está a acontecer com ele. Já agora uma nota, Nelson, só dizer isto. Já há seguradoras, acho que é no Reino Unido, que fazem isto. Fazem isso que estás a dizer. Fazem esse serviço. Pagas e eles fazem entrega. É um broker. É um broker. Só que o broker é um elemento de confiança que blockchain e cripto pretende fazer desaparecer. Esta cadeia de intermediação, que é totalmente ineficiente e que não cria valor, pelo contrário, está a transferir valor importante da cadeia de transações para uma atividade ineficiente, não faz sentido. E o que nós vimos trazer é isso mesmo, é as pessoas poderem diretamente, quando digo nós, é a comunidade blockchain, Bitcoin no geral, é poderem ser elas próprias a gerir o seu dinheiro, a tomar as suas decisões e não dependerem de ninguém. Mas, infelizmente, ainda existe. E, normalmente, quando esse tipo de pessoas, João, que americanas, te abordaram com esse propósito, a ser genuíno, e eu não acho que há razões para duvidar, porque eu também já tive esse tipo de situações comigo, são pessoas que estão habituadas à intermediação. De tal forma, estão habituadas à intermediação que, quando perdem, não é chato, é mau, mas não culpam a intermediação. E nós temos um exemplo em Portugal recente. Existem em Portugal investidores públicos, pessoas conhecidas, que perderam nos rebentamentos dos 3 bancos mais importantes que rebentaram nos últimos 15 anos. A mesma pessoa conseguiu perder investimentos no BPP, no BPN e no BES. Pelo menos 2 ou 3 pessoas, caras conhecidas, aconteceu-lhes isto. Faço ideia, as centenas de pessoas anónimas a quem lhes aconteceu isto, que perderam dinheiro em momentos diferentes em 3 bancos que estouraram, 3 bancos que rebentaram. Ora, as pessoas continuam a confiar na intermediação. Continuam a confiar que existe um intermediário que lhe conta uma história, que diz que vai ser assim, e que não acontece assim, mas entretanto já lá foram 2 ou 3 milhões, que infelizmente são 2 ou 3 milhões daquilo que as pessoas não ganharam, mas que já ganharam noutros casos, e continuam a acreditar que isto é uma bola, que hoje perde-se, amanhã ganha-se, e assim tem-se um break-even na linha do zero, ou meramente positivo, quando na realidade
2 ou 3 milhões de dólares, eu falo em dólares porque para vocês é mais fácil de interpretar, porque nós falamos em euros, não é? 2 ou 3 milhões é muito dinheiro. Claro. Muito dinheiro. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, já que vocês estão falando disso de banco, de dinheiro, de euro, de dólar. Nesse momento pelo qual o planeta está passando, né? Tá todo mundo passando mais ou menos pelo mesmo perrengue, pelo mesmo problema. E com essa solução que é a impressão de papel moeda, porque os comércios estão fechados, as empresas estão quebrando, as pessoas estão sem dinheiro. Como vocês veem o Bitcoin nesse cenário? Vai bombar. Mas eu quero que vocês deem a explicação para quem está aqui acompanhando e quem vai assistir depois. Já deu uma bombada já agora. A live subiu $100. A ver, é fácil, acho eu que é fácil de explicar e é fácil de entender. Todos sabemos que o supply do Bitcoin está definido pelo código, não é? Portanto, é um supply limitado, que cada ano ou cada 4 anos, digamos, o reward de quem faz a mineração do Bitcoin vai sendo reduzido pela metade. Portanto, é um supply finito. Enquanto que, portanto, a política é deflacionária, ao contrário do papel moeda, que é uma política totalmente inflacionária. Portanto, cada vez que se imprime mais papel moeda, que os bancos centrais, a Reserva Federal dos Estados Unidos injetam mais dinheiro no sistema, portanto, os poucos dólares ou os poucos euros que nós temos vêem-se diluídos neste mar de dinheiro, não é? Portanto, cada vez valem menos. E tens um grande exemplo. O Lalo e o João são brasileiros. E só, provavelmente, neste último ano ou 2 anos, quanto é que a vossa moeda não desvalorizou. Meu Deus. Certo? Mesmo contra o dólar. Imaginem, contra o dólar, até. Mas imaginem a se minha vocês... moeda valorizou. A minha moeda valorizou. A tua, Lalo. Eu sei qual é a tua. Mas a questão aqui é que se a maioria do público brasileiro tivesse a moeda em bitcoins, estaria muito melhor. E é o que nós estamos a ver na Argentina, o que nós estamos a ver na Venezuela, o que estamos a ver em outros países, por exemplo, menos desenvolvidos. As pessoas já não acreditam na moeda que vocês estavam estatal, na moeda dos governos, na moeda... Não acreditam. É inflacionária, perde valor, é inflacionária, vai perdendo valor, fazem o que querem. Se for preciso, bloqueiam as transações. Se for preciso, não nos deixam mexer no nosso dinheiro. Bloqueiam as contas bancárias. Para além destas questões que podem acontecer de bloquear o nosso dinheiro, nós não somos permitidos a fazer transferências a partir de X horas. Nós, se quisermos levantar uma quantia grande de dinheiro, temos que esperar não sei quanto tempo. Mano, nós somos reféns do nosso próprio dinheiro, mano. É impressionante. Somos reféns dele. A Bitcoin vem-nos trazer, e eu já disse isso várias vezes, liberdade. É a nossa liberdade e as pessoas têm que começar a começar a pensar nisto, porque nós podemos ser os nossos próprios bancos. Não é ter Bitcoin que significa que somos o nosso próprio banco. Se corrermos o Node, nós já podemos ser o nosso próprio banco, já podemos validar as nossas transações, já podemos utilizar Lightning entre mim e o Lalo ali do Brasil, ou do João, por exemplo. Ninguém sabe nada. Mano, há aqui uma questão à volta do Bitcoin que vai ser engraçada, mesmo. Eu acredito que... eu não sou maximalista, sou de longe maximalista, eu adoro criptomoedas, e acredito que o mercado cripto só tem um sentido, e é ser todo interconectado, blockchains com blockchains. Acredito muito que a Ethereum vai ser muito importante para a Bitcoin, como outro tipo de blockchains, como a Nulls, como a Waze, vão ter o seu papel de alguma forma, nem que seja por ter smart contracts diferentes, ou porque criam blockchains, ou porque... Por aí. Todas elas conectadas vão servir um sentido, e vamos ter aqui um mercado paralelo e a lutar pela nossa liberdade.
É isso que eu tenho para dizer sobre este assunto, mano. Uhum. Portanto, ei, carago! Tá, não, disseste tudo, não, disseste tudo. É assim, só complementar que para concluir também, que é mesmo o aumento da impressão que está a acontecer na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lado isto vai, o efeito será, médio e longo prazo, será a valorização do Bitcoin, porque é uma moeda que não vai depender, tem uma emissão estável, como todos sabemos, e fixa. A perspectiva é de continuar a crescer, porque a liberdade que se fala é a liberdade de não podermos ser afetados por terceiros sem ser o próprio mercado. O próprio mercado políticas monetárias definidas por terceiros e que seja o próprio mercado a definir o valor que deve ter, neste caso o Bitcoin. Sendo que a inflação é o pior imposto que existe, não é? Que afeta ricos e pobres e totalmente. Basta todo tipo de poupanças e promove a pessoa pensar no curto prazo. Enquanto que o Bitcoin há uma inversão de pensamento. A pessoa pensa para a frente porque tem algo que pode depois dar essa perspectiva. Força. Eu não sei se vocês acompanham, tem um cara aqui no Brasil muito conhecido, o nome dele é Luiz Stuhlberger. Conhece esse cara? Já ouviram falar nele, não? Não. O Luiz já ouvi falar, mas não sei. Ele é o gestor do Fundo Verde, um dos fundos multimercados mais longevos, mais antigos do Brasil. É um cara do mercado tradicional, muito conhecido. E no Brasil, aconteceu anos atrás, lá pela década de 90, o confisco da poupança das pessoas. Não sei se vocês conhecem a história, mas pegaram o dinheiro, as reservas que as pessoas tinham no governo do presidente Fernando Collor. Foi o primeiro impeachment aí que a gente conheceu no Brasil. O Luiz Stuhlberger disse há um mês atrás, mais ou menos, publicamente, é um cara muito respeitado no Brasil, ele disse que pode haver no mundo um plano Collor mundial. Plano Collor mundial seria um confisco mundial, só que diferente do Collor da década de 90, que o nosso dinheiro ficou congelado no banco, ninguém podia mexer. O nosso dinheiro, mundialmente falando, poderia perder 90% do seu valor, do seu poder de compra, praticamente da noite para o dia. Então, não seria um confisco de fato, mas seria quase como um confisco, quase como um congelamento, porque nós não teríamos mais capacidade de consumo, perderíamos 90% da nossa capacidade de consumo. E ele disse que, numa situação como essa, 3 ativos protegem. 3 ativos protegem. Ouro, terra e Bitcoin. Esse cara é um cara que é do mercado tradicional, não é um cara que se esperava ouvir algo do tipo. Então, quando um cara desse fala, muitas pessoas que antes ignoravam o Bitcoin passam a ouvir, opa, peraí, se esse cara está falando que Bitcoin é um ativo que me protege, deixa eu dar uma olhada. Além disso, nós temos lá o John Paul Tudor, que já declarou que colocou 2% dos investimentos dele em Bitcoin. Então, assim, existem pessoas do mercado tradicional que estão falando no Bitcoin como um ativo de proteção, né? Só que elas não explicam por quê. Elas simplesmente falam que é um ativo de proteção, mas muito poucos explicam por quê. Aí a pergunta que eu faço, tudo isso para perguntar o que para vocês? As pessoas que investem em Bitcoin em Portugal, elas entendem por que faz sentido investir em Bitcoin? Ou elas investem só por conta da hype, só por conta da atenção que o Bitcoin chama? Eu acho que são muito poucas aquelas que investem sabendo exatamente qual é o verdadeiro propósito do Bitcoin, não é? Eu acho que há muita gente, ou cada vez há mais gente a investir em criptomoedas, mas à procura, mais uma vez, do hype do preço, não é? Que já falamos, e muito poucas ainda conseguiram entender o verdadeiro propósito do Bitcoin, que já leram o white paper do Satoshi e que conseguem entender para que é que vai servir no futuro. Nós costumamos falar muitas vezes, já temos visto várias publicações no Twitter, it's time for a plan B de Bitcoin, não é?
E, portanto, realmente vai chegar a hora do Bitcoin, que não haja dúvidas, não sabemos é quando, mas o rumo que o mundo está a tomar e as proporções que tudo isto está a tomar, eu, infelizmente, não é? Obviamente não é algo que eu deseje, mas infelizmente tenho que estar de acordo com quando dizem que os valores de refúgio serão o ouro, o Bitcoin e a terra. Mas, ô Paulo, a moeda de vocês ainda é uma moeda forte. A nossa é uma moeda de merda. A moeda de vocês é uma moeda forte. É verdade. Vocês têm essa preocupação também ou não? Isso é quase como o nosso mal. Se perguntares a nós os quatro, a resposta é sim. A resposta é sim, e até vemos Bitcoin como uma reserva muito melhor que o ouro. Nós, Bitcoin, realmente sabemos qual é o número que existe, nós sabemos que ela vai ser reduzida a metade de 4 em 4 anos, e para além destes dois casos específicos que eu mencionei, nós podemos transacioná-la. Não é como o ouro, não chego ali ao quiosque e dou uma barra de ouro, ou então quero dar metade e não consigo. Certo? Bitcoin permite isto. Bitcoin permite estar em qualquer lugar do mundo e fazer a tua transação, ou o teu... Desculpa, não ouvi. Perfeito. O Bitcoin é fácil de transportar, é fácil de transacionar e é perfeitamente fracionável, né? Que o ouro não é. Exatamente, é divisível, exatamente. E depois tens as tais duas características de ser limitada e saber realmente qual é o número exato que existe. Porque o ouro, não me digam que para o ano ou daqui a 2 anos o Elon Musk não chega a Marte e realmente descobre que cá lá toneladas e toneladas de ouro, o que poderia acontecer ao ouro aqui, não é? Sim, deixa eu ter valor. Não, sabes, é o seguinte, infelizmente é assim em todo lado. As pessoas, as massas, não os nichos, as massas são trazidas pelo hype. Dessas massas formam-se nichos e os nichos sim exploram aquilo que são as questões fundamentais da existência de Bitcoin. E o nosso dever é promover a transformação deste nicho em massas, não é? É isso que nós todos os dias tentamos fazer. Infelizmente, nós estamos a viver num período de emergência financeira. É um período de crise. E para termos uma noção do que é que estamos a falar, recuamos a 2011, quando o mundo viveu, de facto, uma situação de emergência financeira e, em particular, muito sentida na Europa e, mais detalhadamente, aqui em Portugal, em que o nosso PIB contraiu quase 10%, em que tivemos taxas de desemprego na casa dos 15%, tivemos um aumento brutal de impostos. Foi assim descrito na lei, um aumento brutal de impostos que nunca mais foram restituídos e uma perda brutal de condições de poupança, condições de poder de consumo, qualidade de vida, etc. Bem, em 2011 a crise aconteceu por culpa dos jogos de casino do capital institucional, isto é, dos bancos. Da compra e venda de ativos tóxicos, em particular da compra de ativos tóxicos que depois não se conseguiram revender, do mercado, da crise das bolsas. E levou a que alguns países da zona euro, a Estónia não, Malta e em particular a Grécia, tivessem que adotar políticas de resgate. E no caso da Grécia em particular, aconteceram situações como políticas de controle de capitais. Na Europa, não é num país africano, é na Europa. Na Grécia chegou-se ao ponto de só poderes resgatar 60 euros por dia do multicaixa. Multibanco, sim. Os cidadãos gregos só podiam resgatar 60 euros por dia. E nós, neste momento, vivemos uma situação, do ponto de vista financeiro, by the book, muito pior que a 2011. Felizmente, os cidadãos não o estão a viver. Nós temos de ter noção que a economia está parada. A economia global está parada há 3 meses. Há 3 meses que ninguém fatura 1 cêntimo. Claro que há empresas que estão a faturar, mas do ponto de vista macro, o mundo está parado. Sim. A economia está parada. Há 3 meses que a economia está parada, mas as economias do mundo inteiro, na sua grande maioria, são deficitárias, isto é, gastam mais do que aquilo que produzem.
estão assentes em dívida, o que quer dizer que a dívida está a crescer. Do que aquilo que arrecadam, né? Porque não produzem nada, né? Sim, do que aquilo que arrecadam. Quer dizer, estão assentes em dívida, quer dizer que a dívida neste momento está a crescer. Está a crescer mais do que aquela que já existia, mas sem produto. O que é que os Estados estão a fazer para responder a isto? Para tentar criar liquidez, estão a criar dinheiro, estão a criar planos de nova dívida, de emissão de nova dívida. Nos Estados Unidos são trilhões, no Brasil não sei quanto é, na Europa, esta semana, aliás, a semana passada, 750 mil milhões. De 750 bilhões. Sim, bilhões. 750, eu falei bilhões porque eles no Brasil percebem melhor a expressão bilhão com B de Brasil do que 1.000 milhões com 1.000 milhões. Eu faço parte dos brasileiros, eu. também digo bilhões, mano. Eu também. Ora, o que é que acontece? O que é que acontece? É um plano de criação do novo mecanismo de dívida, neste caso uma dívida não pertencente a um Estado em particular, mas uma dívida comunitária, pertencente a todos os Estados, assente on top daquilo que era a restante dívida individual de cada um e a dívida comunitária. Isto vai provocar, obviamente, inflação, porque todos nós sabemos, e não é preciso ser um cientista do ponto de vista económico, não é preciso ser economista para perceber que este capital não vai chegar às famílias. Porque se tivesse chegado às famílias, cada português, hoje, fruto da criação de moeda no programa de 2015 a 2019, teria pelo menos mais 10 mil euros em sua posse. E não tem. Cada português, cada cidadão europeu, teria mais 10 mil euros fruto da impressão dessa moeda. E não tem. Este capital chega, em primeiro lugar, aos governos para se resgatarem, aos bancos para se resgatarem uns aos outros, para impedir que os bancos entrem em cumprimento uns com os outros e com isso criem uma dívida, uma crise financeira que leva à falência abrupta de bancos uns a seguir aos outros, e às grandes empresas, e depois, por sua vez, acabam por ser transferidos para paraísos fiscais. Este dinheiro chega numa proporção muito pequena às famílias e às empresas. É sempre assim. O que quer dizer que mais tarde ou mais cedo vamos ter uma crise financeira que afeta as famílias. Até porque, de outra forma, se este dinheiro chegasse em massa às famílias, iria causar uma inflação brutal e aí sim ninguém teria capacidade para adquirir, se fosse o que fosse, porque iríamos assistir a um aumento de preços brutal. Por isso há quem defenda a tese de A, há quem defenda a tese de B. Eu defendo a tese de apostar em ativos controlados. Bitcoin é um ativo controlado, que não é controlado por um governo, não é controlado por um Estado, é controlado por toda uma comunidade criada por pessoas que votam e decidem sobre a rede naquilo que é a maioria líquida da sua distribuição. Mas, e para não me perder, é importante que nós percebamos que a economia está parada há 3 meses. O cenário de crise é muito pior do que aquele que nós vivíamos em 2011. E 2011 é relativamente próximo. Eu não preciso de explicar esta crise com base em dados da Segunda Guerra Mundial ou da década de 70, que a maior parte de nós não éramos nascidos. Não, 2011 estávamos cá todos. Em 2011 já todos nós trabalhávamos. Olhemos para 2011 e neste momento vivemos num cenário de crise bem mais grave. Em 2011 houve de facto perda de capital por parte das famílias e das empresas. Houve de facto crise que se arrastou ao núcleo daquilo que é a economia. E na altura as pessoas não estavam preparadas, não tinham ativos de resgate. Quem tinha património conseguiu, quem conseguiu manter o seu emprego conseguiu, quem não tinha nada disso sofreu. E agora vamos ver isso acontecer novamente. Infelizmente é uma questão de dias. E só não temos a economia parada com problemas de liquidez e com controle e restrições de capitais, exatamente porque se está a tapar o sol com a penumbra. E os Estados estão a fazer isso muito bem. Quer seja imprimindo moeda, quer seja criando planos de estímulo, estão a conseguir, de alguma forma, passar pelos pingos da chuva, não sei se esta expressão existe no Brasil, a tentar passar pela sombra para que as empresas e as pessoas não se apercebam e que as coisas continuem a funcionar. Mas a verdade é que se eu, enquanto credor, num grande negócio, hoje tentasse cobrar, imaginemos, 50 milhões de dólares a uma empresa portuguesa, o banco dela não tinha como pagar, nem ela tinha como oferecer uma garantia para me pagar. Enquanto forem pequenos valores, as coisas vão acontecendo. Mas grandes negócios, eles não conseguem acontecer porque não há liquidez na economia. Essa é que é essa. E quando é que vocês acham que essa bomba vai estourar? Não sei.
Eu aí acho que é melhor entrarmos no campo das apostas. Eu já estou a dever imperiais, neste caso cerveja, a todos os meus amigos do Hard Fork e inclusive aos nossos subscritores e ouvintes na live. Já estou a dever cerveja a toda essa gente porque já perdi uma aposta. Mas acho que aí devemos entrar numa aposta. Não se sabe. João, desculpa, a pergunta inicial era como é que era o investidor, como é que os portugueses têm tentado investir em Bitcoin, certo? Sim. Assim. A minha percepção é que são muito mais jovens que o investidor do tradicional, são movidos pela curiosidade de comprar. Acho que compram primeiro e tentam perceber como é que funciona depois. E muitas vezes arriscam-se no trading, é a minha percepção. Não são pessoas que venham de áreas já, ou que tenham já conhecimento, que tragam já conhecimento dos mercados de capitais ou de obrigações. É a percepção que eu tenho. Estavas a fazer essa pergunta. Sim. Talvez seja muito semelhante a como é no Brasil, não sei. Assim, aqui no Brasil a gente percebe que tem de tudo, né? O Brasil é um país muito grande, né? Claro. É um país muito... E por ele ser muito grande, e pela história dele também é um país muito diverso, né? Aqui tem de tudo que vocês podem imaginar. Então, assim... Olha, deixa-me só dizer, para as pessoas terem noção, tu colocas a Europa em cima do Brasil e sobra muito Brasil. Exatamente. As pessoas não têm, às vezes, muitas pessoas aqui não têm essa noção. Geograficamente, o Brasil é muito grande e por conta disso a gente tem uma diversidade muito, muito grande, não só pelo tamanho, mas pela nossa colonização, pelos povos que vieram depois. Então aqui tem absolutamente de tudo, né? O Brasil é realmente um grande mix, assim. Então a gente tem tanto pessoas, uma grande quantidade de pessoas que veem nessa tecnologia uma ameaça, algumas por desinformação, outras porque não querem que o jogo mude, porque elas gostam do jogo como ele está, porque elas sabem jogar esse jogo, e existem aquelas pessoas que já entenderam que esse jogo do Estado, né, de imprimir papel moeda, de gerar valor artificialmente, e que isso é um problema em algum momento, e que o Bitcoin pode ser uma ferramenta de proteção. Eu acho que é isso. Mais alguma observação, Lalo? Alguma coisa para falar? Tô só de ouvinte hoje, o papo super alto nível. Não vai haver trade hoje, ô Lalo? Tava olhando o Bitcoin aqui, dando sua dor em quem tá vendido aqui. Mostra a tela, Lalo. Mostra a tela, Lalo. Mostra a tela. Cara, tem milhão de rabisco. Mostra aí o Bitcoin. Não dá. Tem muito rabisco. O Bitcoin é do Augusto. O Lalo é o nosso trainer. Mas sim, pessoal, já estamos com 1h30 aí. A ideia era fazer uma hora. Para as 4 horas? 4 horas de live? Cara, se a gente deixar, com certeza tem papo pra gente ficar 4 horas. Aí temos. Sim. Olha o Lalo aí, ó. Tá na iminência de romper essa linha de tendência de baixa aqui, desse que parece ser um triângulo, né? Uhum. Mas vamos ver. Muita trap aí. Mas tá dando sua dor em mim aí que tô vendido. Achas que este ano atingimos novos valores? Ou estás reticente? Cara, a longo prazo eu tô bem bullish. Agora não sei se esse ano ainda ou 2021 pra gente atingir novos valores. Mas eu acredito que esse ano ainda. E eu na nossa live do halving do Bitcoin eu também falei 2021. Este ano acho um pouco difícil, mas vamos ver. Tudo é possível, né? No Bitcoin. Olha, sabem o que eu vos digo? Seja 2020, seja 2021, seja 2022 ou 2023, isto vai ser uma poça de valor. Quero saber a opinião de todo mundo com relação a preço. Antônio e Nelson, não fiquem em cima do muro. Preço. Pero, António, o que é que estava a falar? Eu nunca me meto muito nessas questões de preço. 100 mil. Mas sim, acho piada o João, o Crypto Dealer, tem um vídeo muito engraçado que fez há uns tempos atrás, quando atingiu os $10 mil,
Eu estou sempre bato $10 mil, ele está sempre a pôr esse vídeo. Já nem preciso fazer um novo. Então, a piada agora é, João, quando é que pôs o vídeo outra vez? Por isso, vamos devagarinho, vamos meter o vídeo do João primeiro e depois a partir daí vamos lá ver. Eu também não gosto de especular muito à volta do preço, mas é o seguinte, eu acho, a minha opinião, são 12 mil euros por volta de agosto. 12 mil euros. É, caralho, com data e tudo. Aí cerveja, aí aposta, não? Olha, mas espera aí. De que ano? Não, por volta de agosto. E sabes uma coisa? De acordo com as minhas regras de análise, pá, os fundamentais têm-se mantido todos. Eu já ando a dizer isto há algum tempo, por isso até ver, e hoje se for analisar, continuo a achar o mesmo. Por isso, pá, vamos ver. Não sei, mas pessoalmente eu gostava que atingisse esse preço, porque isso significa que ia dar um track brutal até ao final do ano. Eu acho que nós todos, desde 2018, que dizemos 2021. Eu não sei por que raio que dizemos isso. Mas dizemos todos 2021. Eu tenho estávamos todos à espera de uma crise. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é que a bull run começa depois que bate a all-time high. A all-time high é 20 mil. Eu acho que vai sofrer... 13 mil. Nunca fechou em 20 mil. Foi só um em dólar. Não, mas em dólar. Mas que seja, é all-time high. Sim. Eu acho que vai sofrer até all-time high. Eu acho que isso aí pode vir até 2022. Final de 2021, início de 2022. Bateu os 20 mil ou próximo dos 20 mil, aí é 10 vezes o preço, $200 mil, mais ou menos. Em 2017 isso pode ser muito rápido. Então, mas eu acho que vai ser assim mais uma vez. Acho que a gente vai ter pelo menos mais uma bull run desse tipo. Mas é tudo achismo, é chute, né? É chute. É achismo. Mas pessoal, ó, 1h30 já de live. Queria agradecer os 4 integrantes aí do Hard Fork. Quero abrir o espaço final aqui para vocês chamarem o pessoal para participar do programa de vocês. E já deixo adiantado que queremos vocês mais vezes aqui com a gente, porque não foi tempo suficiente para a gente falar de tudo. E deu para entender vocês. E o convite para vocês também para virem ao nosso Hard Fork. Já fica aqui, falado. Acho que sim, temos também que começar. Temos de fazer um especial rede aberta, Escola Cripto, no Hard Fork. Quando quiserem. A hora que quiser. Olha, vamos fazer assim. Bitcoin 200 mil. Bitcoin 200 mil e nós fazemos um Hard Fork Café ao vivo em Porto Alegre. Boa. Naquele café que a gente... Tá com saudade da sua tia, né, Nelson? Calma, 200 mil. Ouviram o que é que o Nelson disse? Ele disse 200 mil. 200 mil. Olha, eu caí e não ouvi nada, mano. Não ouvi nada que vocês disseram, mano. Ia saber o verdadeiro preço da Bitcoin ali por parte do João. Olha, fui abaixo. Pode ser 200 mil pesos, Nelson? Não, mas o Nelson fez uma aposta. O Nelson fez uma aposta e é tudo por conta dele, em euro. O Nelson vai ficar sem money, mano. As apostas que ele já fez. Que eu disse 200 mil e nós fazemos um hard fork. Não se esqueçam disto. É para voltar. Mas construímos mesmo o café, construímos o café. Fazemos um Hard Fork Café ao vivo, naquele café que a gente conhece em Porto Alegre. Com os coletes... Não, fazemos um Hard Fork, vestimos os nossos coletes verdes e vamos construir a trolha. É isso que estás a dizer? Não. Porque nunca bateu. É uma surpresa para os 200 mil. Aos 200 mil, isso vai ficar na história. Nós estamos hoje a fazer história aqui. Compra passagem, vai que você não vai se arrepender, João. Vou já mandar. Não, mas eu vou na mesma, mano. Olha, pessoal da Rede Aberta,
Foi um prazer estar aqui convosco hoje. Escola Cripto. Escola Cripto, mano. Tudo nós. Prazer é nosso ter vocês aí. Não, o intercâmbio é muito importante que nós também expressemos e falemos do que é que são as realidades de cada país e por isso acho que sim, o convite para vocês estarem no Hard Fork e poderem ser vocês então a falar um bocadinho mais e nós mais a ouvir. O Hard Fork acontece todos os dias ao sábado às 10 horas em Portugal. No vosso caso é um bocadinho mais tarde, temos que somar pelo menos mais 4 horas em cima. Isto acontece às 2 da manhã no sábado. Se não puderem assistir e ficam desde já convidados... Não, é o contrário, Nelson. São menos 4 horas. Exatamente, então é mais cedo. São por volta das 6 da tarde do Brasil. Mas prolonga-se muito, é capaz de acabar só 4 horas depois. Ainda assim, se não puderem assistir, podem assistir sempre depois. Nós temos uma imensa facilidade em debater os temas e de forma sempre muito positiva e muito aberta e é muito fácil falarmos durante 1h30, 2 horas. Às vezes entre nós dizemos, temos que falar menos porque senão as pessoas chateiam-se, mas a verdade é que conseguimos ter sempre resistentes até ao fim. E desde já quero agradecer-vos. Vou-vos agradecer aqui hoje no canal da Rede Aberta, da Escola Cripto, e vou agradecer também no próximo sábado, porque nós temos sempre resistentes até ao fim. E o que é muito bom e deixa-me bastante feliz. E uma vez mais, muito obrigado. Eu às vezes já a meio quero sair da live, mano. E não sei como é que o pessoal consegue acompanhar, mano. Consegue aguentar. Não, mas é bom. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado pela oportunidade, pelo convite e vemo-nos, sem dúvida, fica o convite para um sábado destes fazermos novamente. E vamos combinar de vocês voltarem. Vamos fazer mais vezes esse intercâmbio, foi muito bom. Bora. Exatamente. Obrigado. Outros obrigado assuntos, estamos aqui disponíveis, pessoal. Obrigado a toda a comunidade brasileira que assistiu. E sigam o nosso canal também, Hard Fork Café. Ei, não se esqueçam de dizer isso. A comunidade portuguesa tem peso aí também. Um abraço para a comunidade portuguesa. Ora. É youtube.com/Hard Fork Café, é isso? Isso. É isso. Hard Fork Café. É isso mesmo. Legal, então sigam o pessoal lá, o conteúdo dos caras é muito bom. Eu conheci o João, conheci o Paulo, não conheci o Nelson e o Antônio. Sim. Mas foi muito bom tê-los conhecido. Esperamos que a gente possa repetir isso outras vezes. E a gente volta amanhã, às 17 horas. Amanhã a gente vai estar com o pessoal da Cardano, os embaixadores da Cardano no Brasil. Eles vão ser sabatinados amanhã, porque a gente tem várias perguntas para fazer. E a gente então se encontra. Amanhã. A gente teve uma live a gente teve uma live na sexta-feira, eu acho. E na sexta? Não, no domingo à noite. E era sobre isso, num outro canal. E a gente tem várias críticas a respeito do projeto. Então a gente vai trazer o embaixador para ele poder se defender, porque a gente vai fazer as perguntas que ninguém quer fazer. Assim e agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que é que vocês acham que vai acontecer ao preço quando estiver perto da data? Qual o preço? O Paulo percebeu. Buy the rumor, sell the news. Exatamente. Eu acho que é preciso ter cuidado e não é desvalorizar o produto nem nada, que eles até podem ter um dos melhores produtos do mercado, não interessa. Mas é preciso ter cuidado quem começa a entrar no FOMO e pode-se dar mal. Neste caso estamos a falar da ADA, podemos falar de qualquer outra moeda que mude para Mainnet Proof of Stake ou Delegate Proof of Stake, seja o que for. Inicialmente há uma venda enorme de quem entrou para especulação e há uma venda enorme por parte de rewards da rede de estarem mais altas. É preciso ter atenção a isto. Se estiverem para longo prazo, vocês é que estudam os projetos, é que sabem. Eu não costumo estudar a ADA, estou atualizado, sei o que tem, sei o que vai lançar, mas não estou a fundo. Mas vou assistir à vossa live amanhã, sem dúvida. Acho que sim. Também e posso fazer algumas perguntas também. Claro. É um prazer ter vocês com a gente. Você sempre faz, né, João? Eu fui, outra vez fiz, não é isso? Eu até me estava a sentir mal.
as perguntas ácidas. Você não estava a sentir mal, eu não, não parar. Galera, obrigado. Valeu. Abraço. Até a próxima. Tchau, gente.